Vou voltar para gravar. Vamos então dar sequência nos nossos estudos aqui. Hoje nós vamos falar do método de investigação científica, ainda no roteiro 3, né? Então, a possibilidade de estabelecer a comunicação com o mundo espiritual fez Kardec acreditar que estava próximo a estabelecer uma revolução nas ideias e nas crenças, né? Imagina, é algo totalmente novo que surgiu, né? Então, surgiu ali um campo de pesquisa totalmente diferente daquilo que tinha até então, né? Desculpe. Uma das características centrais da abordagem que Kardec desenvolvia era a naturalização do mundo espiritual. As manifestações espirituais seriam objeto de investigação empírica, ou seja, eram observadas e comparadas, suas consequências eram deduzidas e suas causas eram remontadas. Então, elas eram objeto, né, de pesquisa, objeto de observação. Kardec utilizou os médiuns como instrumentos de acesso a esses dados empíricos a respeito do mundo espiritual, desse mundo novo que foi descoberto. A busca por meios de obter informações mais confiáveis para o desenvolvimento de seu programa de pesquisa teria gerado o controle universal das informações dos espíritos, importante elemento metodológico, né? Esse controle universal de informações foi um método, né, que Kardec desenvolveu para tornar, então, essas informações do plano espiritual mais confiáveis, para tentar desmascarar possíveis charlatões, né, possíveis informações falsas, espíritos brincalhões que viessem com alguma informação falsa, né, então para tentar filtrar esse tipo de dado inválido, né. Desde o lançamento da sua primeira obra, Kardec se preocupava com a classificação das comunicações mediúnicas. Então, as mensagens atribuídas aos espíritos não seriam aceitas imediatamente, e sim analisadas como fontes de informações que deveriam ser interpretadas em suas semelhanças e contradições. Então, ele ia acumulando aquelas informações, ia agregando elas às pesquisas dele, e daí ele que ia passando elas nesse filtro, né, para poder extrair aquilo que seria dado como verdadeiro e aquilo que seria dado como falso. Com a observação e comparação dos fatos, estabelecer-se-iam as regras, as classificações e os princípios constituintes da teoria espírita. O objetivo era criar regras para eliminar as contradições existentes na linguagem dos espíritos que causavam incerteza sobre o real valor das comunicações. Era uma coisa bem complexa, era uma coisa nova, diferente, né? Então precisava ter todo esse controle, todo esse acompanhamento. Kardec chamava a atenção para a quantidade e qualidade das informações. Seria um equívoco estabelecer um princípio fundado em apenas uma fonte de observação, né? Então, a quantidade. Não dava para confiar, eu fui lá, perguntei para um médium o que era aquela dúvida, né, para que ele respondesse aquela determinada dúvida. E aquele médium, né, recebeu a comunicação de um espírito respondendo aquela dúvida e pronto, eu dou isso por certo. Não pode fazer isso de forma alguma. Porque como é que você vai saber que aquele médium realmente teve a comunicação com o espírito e se teve, se esse espírito realmente era um espírito dotado de capacidade, né, para responder essa pergunta, né, esse questionamento, né? Então, jamais se basear em apenas uma fonte de observação de pesquisa, né? A interferência do médium no conteúdo também deveria ser levada em consideração. Por isso, ressaltava a necessidade de receber mensagens de diferentes médiuns que deveriam ser analisadas por diferentes pessoas de forma a evitar interpretações errôneas. Então, essa pesquisa, né, essa observação,
essa análise, ela precisava ser feita por várias pessoas e essa comunicação tinha que ser recebida por diversos médiuns, né? Como a gente já comentou em aulas anteriores, né? Poderia ter a questão do animismo, né? De um médium estar respondendo pela própria consciência dele, né? Pelo subconsciente dele, ao invés de ser um espírito, e também pelo fato de que que a gente acabou de comentar agora, né, que o médium poderia estar recebendo a comunicação de um espírito brincalhão, né, que um zombeteiro que veio ali e jogou uma resposta com áreas de uma resposta séria, mas uma pegadinha, né, para que enganasse as pessoas, né. E o comentário de Kardec mesmo, né, a razão, a lógica, o raciocínio sem dúvida, são os primeiros meios de controle que devem ser usados, né? Então, primeiro usa o bom senso, né? Que em muitos casos basta. Mas quando se trata de um princípio importante da emissão de uma ideia nova, haveria presunção em crer-se infalível na apreciação das coisas. Então, são coisas novas, são coisas diferentes, são coisas muitas vezes muito importantes e que a gente não tem pleno conhecimento, né? Então, ele mesmo diz, né, que ele seria muito presunçoso se ele dissesse que, eu sei tudo, né? Então, se ele soubesse tudo, ele não precisaria estar lhe perguntando, né? Então, ele não poderia filtrar isso de uma forma é, 100% perfeita, né? Ele precisava da comparação, né, desse controle universal que se estabelecia como uma garantia para a futura unidade da doutrina, né? Porque se ele fizesse essa coisa, essa pesquisa, montasse toda essa doutrina baseada em informações que não tinham fundamento, né, ou que não eram verdades, né, com certeza não existia uma unidade, né, não existiria nem um futuro, né, para essa doutrina, ela não iria conseguir superar alguns anos de, depois, após ser divulgada, né. Então, Kardec impôs limites para a confiança nessas informações, desenvolvendo novos critérios no intuito de melhor selecionar os dados obtidos, né. Inclusive, da fonte que eu pesquisei essas informações, eles analisam aquele método aquela pesquisa lá, né, sobre o método de Kardec. Depois a gente vai ver a fonte ali daquele aluno da universidade ali deixa eu lá procurar já, Juiz de Fora, né, o Marcelo Goulão Pimentel. Ele vai seguindo como Kardec foi mudando, né, o estilo de análise das informações desde as primeiras comunicações, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira edição, e até 10 anos depois, quando ele começa a fazer uma retrospectiva, digamos assim, de toda, Kardec mesmo, né, faz uma retrospectiva de toda a vida dele, dessa parte do espiritismo, né. Então, ele mostra claramente como Kardec, no começo, recebia as informações dos espíritos e ele se colocava como um editor dos espíritos. Ele estava ali para escrever, né, para passar para frente a mensagem que os espíritos dessem a ele. E depois desses 8, 10 anos, ele mudou completamente essa forma de pensar, essa forma de agir. Ele era, sim, um editor ainda dos espíritos, recebia as comunicações, mas tudo que ele recebia, ele passava por essa análise, por esse controle, né, que ele chamou de controle universal, para poder garantir, né, a unidade da doutrina, para garantir que essas informações fossem verídicas e não fossem coisas que daí a pouco fossem desmascaradas, né, informações falsas, né, infundadas. Gente, isso aqui é bastante teoria, tá? Então, hoje é uma aula bem teórica, né? É um estudo bem teórico. Se vocês tiverem alguma dúvida, interrompam, por favor, tá? Qualquer coisa que vocês acharem meio diferente, meio difícil, podem
chamar a atenção aí, que a gente para tentar esmiuçar um pouquinho melhor, tá bom? Aí na sequência, então, aquilo que a gente falou agora há pouco, né, do primeiro controle, que é a razão, né, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos, ou seja, né, todas as comunicações têm que passar pelo crivo da razão. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, que já tinham sido coletados, né, se essa teoria que foi, essa comunicação que foi recebida esteja em contradição com alguma dessas coisas aqui, do bom senso, da lógica, ou com os dados já adquiridos, que já eram considerados verdadeiros, né? Então, essa teoria, essa comunicação deveria ser rejeitada, por mais respeitável que fosse o nome que trouxesse como assinatura, né? Ou seja, não interessa quem, o espírito, a verdade, né? Que era o espírito ali que acompanhava Kardec, trouxe essa informação, né? Então, se essa informação não passasse pelo crivo da razão, ela seria descartada, mesmo que viesse com a assinatura do Espírito a verdade. E por que isso? Então, estaríamos dizendo que o Espírito a verdade estaria mentindo? Não, mais provavelmente, né, nessa situação, numa situação dessa, se viesse uma comunicação falsa do Espírito à verdade, provavelmente seria algum espírito brincalhão, algum espírito zombeteiro, se passando pelo Espírito à verdade e tentando passar uma informação falsa. E daí, passando-se o primeiro controle, passaria ao segundo controle, que seria a concordância. E a concordância vem da análise da seguinte, da análise não, da junção, né, de várias comunicações. Então, ele diz assim: a comunicação mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso, né? Então, essa é considerada a comunicação mais fraca de todas, porque é um médium interrogando espíritos. Então, não se sabe se realmente são muitos espíritos, se são espíritos zombeteiros, se tem o animismo do médium, né? O que está acontecendo? Não existe um, não existe uma certeza, né? Uma solidez, né? Nessa comunicação recebida, né? E tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa por diversos médiuns num mesmo centro, né? Da mesma forma, então, que se um médium fizer essa pesquisa sozinho, mesmo que nós tivermos muitos médiuns, né, vários médiuns reunidos em um centro espírita fazendo as perguntas, também não tem uma base segura nessas comunicações. Por quê? Porque nós podemos ter ali 10 médiuns, digamos assim, entrevistando os espíritos. Mas quem garante que os espíritos que estão entrando em contato com esses 10 médicos, 10 médiuns, não sejam os mesmos espíritos, né? Ou o mesmo espírito se passando por um espírito diferente, né? Então, essa comunicação também não teria uma base muito boa. Então, prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser anunciado, isso se dá espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, né? Então, quando havia necessidade de alguma revelação, de alguma informação mais importante por parte dos espíritos, vários centros espíritas, vários médiums recebiam aquela comunicação ao mesmo tempo, né? Então, isso vinha meio que em penca, né? Então, afrontava e dava a entender que tinha alguma coisa nova, tinha alguma coisa importante para ser revelada, para ser descoberta, né? Então, percebe-se que para fazer uma pesquisa nesse sentido é necessário que sejam vários centros espíritas envolvidos com vários médiums distintos fazendo essas perguntas,
e de forma isolada, digamos assim, né? Não caberia já fazer pergunta para o médium tendo a resposta em mãos, né? E o ideal é fazer a pergunta e depois que vier a resposta, daí vai sim, vai juntando todas as respostas para fazer a análise do conteúdo das informações obtidas, né? Esse aspecto metodológico se assemelha com a replicabilidade de observações e de experimentos na ciência convencional, no sentido de que tornava possível a checagem dos princípios teóricos obtidos nas comunicações mediúnicas por médiuns desconhecidos uns dos outros e de diversas regiões do mundo. Né? E a replicabilidade, eles querem dizer o seguinte, a gente vai ver mais para frente também aqui, que uma pesquisa científica ela tem que poder ser replicada, né? Se eu consigo observar determinado fenômeno fazendo algum procedimento, a Tânia fazendo esse mesmo procedimento, seguindo a mesma receitinha de bolo aí em Dona Ema, vai ter que conseguir ter os mesmos resultados, né? A Andressa vai pegar, vai fazer, né, seguir a mesma receitinha de bolo, também vai ter os mesmos resultados. Então, essa é a replicabilidade, né? Essa possibilidade de fazer esses experimentos em pessoas diferentes fazendo o mesmo experimento em locais diferentes, mas com as mesmas condições e obtendo os mesmos resultados, né? Aí, então, sim, é um princípio válido, é uma informação válida, né, que viria dos espíritos se fosse obtido dessa forma, né? Me surgiu uma dúvida aqui. Pois não. Eh, eu acreditava que ele fazia as perguntas, sobre cada princípio, vários centros com vários médiuns. Daí essas perguntas eram respondidas por vários espíritos diferentes, e aí ele tirava a conclusão e escrevia. Era assim? Também, tá? Que fazia as perguntas, né, sobre cada princípio, e daí os espíritos, vários espíritos em vários centros respondiam, ou de repente um princípio era lançado em vários centros por vários espíritos, e daí que ele ia questionar. As duas coisas aconteciam, Tânia, tá? As duas coisas, que nem ele comentou ali naquilo que a gente viu, né? Quando um princípio novo precisava ser anunciado, né? Então isso acontecia espontaneamente. Então, com isso quer dizer que realmente algumas comunicações vinham nas mesas, né? Nas reuniões mediúnicas, e sem ninguém ter perguntado aquilo, né? Aquilo aparecia do nada, os espíritos vinham, passava aquela comunicação e chegava até Kardec, né? Que daí então pegava e começava a pesquisar, se aprofundar naquele assunto para poder esmiuçar ele, né? E também, né, ele tendo esse princípio novo em mãos, né, com certeza surgiam algumas dúvidas a respeito desse princípio. Então ele formulava perguntas em cima dessas dúvidas que surgiam, e daí ele mandava essas perguntas, se correspondia com vários centros, mandavam essas perguntas para vários centros e aguardava o retorno, né, para que pudesse então analisar esses questionamentos acerca desse princípio novo ou até de dúvidas anteriores que ele poderia ter, né? Entendi, obrigada. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. O nosso papel pessoal é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os fatos que nos tem sido possível reunir.
comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, né? Então, vejam que ele recebe essas comunicações, né? Daí confronta elas, né? Depois de reunir, compara, comenta essas instruções para daí então coordenar isso e daí então entregar as obras como ele entregou, né? Muito bem organizadas, né? Que se não fossem organizadas, ele foi recebendo as informações de forma aleatória, não veio aquilo conciso, tudo prontinho para ele, né? O Kardec recebeu essas informações de forma aleatória, daí ele foi reunindo aquilo que tinha coerência, que fazia sentido num contexto, aquilo que fazia sentido em outro contexto, ele foi né, reunindo isso, coordenando isso para que não ficasse muito bagunçado, né, para que a gente conseguisse hoje ter essas obras como referência, né, de leitura e estudo, né? Todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais só elas lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Então, sempre que recebia uma comunicação, ele levava ela em consideração, ele não descartava as opiniões, as informações recebidas, por estarem meia, de repente, esquisitas, digamos assim, alguma coisa que, isso aqui não tem sentido, né? Ele analisava aquilo, para daí então estudar aquilo, para ver se isso realmente tinha alguma comprovação, tinha mais espíritos falando a respeito daquela informação, para daí então tomar aquilo como uma lei natural, né? E daí fazer as afirmações a respeito daquela informação recebida, né? Não, não simplesmente pegava aquele assunto que chegava para ele, às vezes um assunto até que é que nem as fofocas que a gente recebe no dia a dia, né? Às vezes a gente escuta uma coisa, já dá uma vontade de sair falando aquilo como verdade para todo mundo, porque é um negócio tão extraordinário, né? Que a gente fica entusiasmado em comentar aquilo com todo mundo que a gente vê. Mas que fundamento tem? A gente realmente sabe se isso é verdade, né? Por isso se chama fofoca, né? A gente não sabe, a gente só vai propagando, né? E no fim das contas, hoje o termo está mais bonito, né? Hoje é fake news, né? Não é mais fofoca. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, por isso, o Espiritismo é chamado uma ciência progressiva, né? Porque ela vai acompanhando, né, o progresso. E a gente já comentou isso em aulas anteriores, né? Que se ele tivesse alguma coisa errada que fosse demonstrada pela ciência, ele se modificaria, mas isso até hoje não aconteceu, né? Aqui a fonte, né? Novamente eu segui aquele estudo do método de Allan Kardec para investigação dos fenômenos mediúnicos, do Marcelo Goulão Pimentel, que foi a dissertação de mestrado dele, e um trabalho muito, muito bacana, muito comparativo a respeito do método que Allan Kardec utilizou, né? Inclusive trazendo essas observações, esses comentários que nem eu passei para vocês, né? De como Kardec foi como ele se preocupou desde o início, mas como ele foi criando meios cada vez mais complexos, né, de fazer essa filtragem das informações para não sofrer consequências desastrosas, né, porque se ele lançasse um livro, como ele lançou ali o Livro dos Espíritos, e em pouco tempo esse livro fosse
desmistificado, desmascarado, fosse mostrado um só daqueles pontos ali, daquelas questões, fosse provado que era uma inverdade, né? Ele seria desmoralizado, né? Ele não teria mais condições de seguir com o trabalho que ele precisava fazer, né? Sobre a experimentação científica. A experimentação científica é um método empregado para testar ideias e descobrir os fatos sobre qualquer coisa que o cientista possa controlar e observar, né? Então, aqui é um pouquinho complicado na questão do controle, quando a gente fala de espiritismo, do mundo espiritual, né? Nós não temos controle do mundo espiritual, mas nós podemos observar, né? Qualquer experimento científico válido deve ser capaz de ser repetido, não só pelo pesquisador original, mas por outros cientistas, né? Que foi comentado agora há pouco, né? Esse experimento ele tem que poder ser replicado, né? Em outras situações, em outro lugar, com outro pesquisador, né? Ele precisa ter essa possibilidade. Se ambos concordam com as conclusões, então atribui-se ao pesquisador original o crédito de ter feito uma importante descoberta, né? Quando acontecem essas descobertas, né, que um passa para outro e pede para o outro fazer a pesquisa para tirar dúvida também, né, aquele segundo poderia muito bem dizer, não, o crédito é meu, fui eu que descobri, né, mas ele atribui ao pesquisador original, né, esse crédito porque é o bom senso que manda, né? Daí nós temos na experimentação científica o método dedutivo, que é o processo de raciocínio pelo qual tiramos conclusões por inferência lógica de premissas dadas, né? Antes de podermos considerar as conclusões tiradas dessas premissas como válidas, precisamos demonstrar que elas são coerentes entre si e com a premissa original. A gente já vai dar um exemplozinho para entender o que é o dedutivo e o que é o indutivo, entender um pouco melhor, né? E o método indutivo é o processo de raciocínio pelo qual uma experiência particular se passa por generalizações. O método indutivo leva a probabilidades, não a certezas. Eu tirei o D aqui, mas o D vai junto aqui, tá? É o processo de raciocínio pelo qual de uma experiência particular se passa por generalizações. Então, daquela experiência particular passa-se a generalizações, para levar a probabilidades e não a certezas. O método científico, no entanto, exige a combinação de dedução e indução. Na dedução, o cientista começa com generalizações. Ele deduz afirmativas particulares a partir delas. Pode testar suas suposições pela experimentação, confirmá-las, revisá-las ou rejeitar suas generalizações originais. Usando apenas a dedução, ele teria ignorado as relações entre os fatos. Pela combinação desses métodos, a ciência estabelece uma união entre a teoria e a prática. Então, na dedução se diz o seguinte, então eu vou fazer agora inclusive esse exemplo, de alguma forma, ele está citado ali no anexo 1 do programa fundamental do ESTE, né? Por exemplo, eu vou experimentar uma maçã, agora eu vou fazer uma pesquisa com as maçãs, então eu vou medir o teor de açúcar das maçãs, para descobrir se elas são doces ou não. Então eu experimento uma maçã, ela é doce. Eu experimento mais uma maçã, ela também é doce. Eu experimento uma terceira maçã, ela também é doce. Então eu já vou começar a fazer uma dedução, que todas as maçãs são doces, porque se eu experimentei 3 e as 3 são doces, então eu já estou deduzindo que todas as maçãs são doces. Então eu vou experimentar uma quarta. A quarta também é doce. Opa, tá reforçando a minha pesquisa, né? A minha dedução de que todas as maçãs são doces. Mas daí eu vou experimentar uma quinta. Opa, essa quinta não é doce, né? Então a gente começa a partir para a indução. Opa, tem uma que não é doce. Então o que agora faz distinguir uma da outra? Por que uma delas não é doce como as outras, né? Então a gente começa a fazer as constatações de possibilidades diferentes, né?
deixou de ser uma coisa generalizada para então buscar particularidades, né, nessas deduções que a gente teve, né? Até tem um exemplozinho ali também, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, no método dedutivo, né? Então, eles dizem assim, uma proposição, todos os gregos têm barba, né? Eles afirmam que todos os gregos têm barba. E Zenão é grego. Uma pessoa lá, né? Esse tal de Zenão, que eles definiram, ele é grego. Então, pela dedução, a gente diz que Zenão tem barba, né? Esse é o método dedutivo, né? Mas o método indutivo, daí ele vai dizer, tá, mas e se Zenão for grego e não tiver barba? Então, começa a se fazer os questionamentos e as pesquisas acerca dessas possibilidades, né? É confuso, mas não é tão confuso assim. É meio que para chegar nas pesquisas, nos resultados das pesquisas que eles fazem, né? Opa! Então, aqui, para nós fecharmos esse roteiro, nós tínhamos que justificar a importância da aplicação do método experimental para a elaboração da doutrina, né? Então, acho que isso aí ficou bem entendido, né? Acho que foi bem percebido, né, que o método experimental foi muito bem elaborado, né, para a codificação, e explicar por que a generalidade e a concordância se constituem na garantia dos ensinos dos espíritos. Generalidade, porque é uma coleta de informações de uma forma generalizada, não foi de um médium, não foi de um espírito, não foi de um centro espírita só, né? Generalizou-se aquilo, e aquilo tinha, aquele conteúdo, aquele volume de informações obtidos dessa generalidade, tinha que ter uma concordância, né? Então, essa generalidade e concordância, né, esse volume de informações concordando, constituíram a garantia do ensino dos espíritos. Ficou um pouquinho mais fácil? Deu para compreender o conteúdo? Algumas dúvidas que surgiram? O que vocês me dizem? Meu Deus, que trabalheira, hein? Pois é, né? Para ver que o que Kardec fez foi bem complexo, né? Não foi uma coisa tão simples assim, não. É um estudo realmente muito complexo, ele teve muito critério, né, no fazer essas avaliações, essas investigações, para não entrar em erro, né? E por isso que essa doutrina tem uma base tão sólida, né? Difícil de cair por terra de uma hora para outra. Não é tão simples assim, não, né? Fico pensando que tem gente que acha que demorou, foi rápido demais, quase, né? Porque Sim. quanto estudar, quanto bater informações, quanto ter certeza de que aquilo realmente era verídico, nossa. Aí a gente entende, né, o período que a dedicação, aliás, que Kardec né, o tanto que ele se dedicou naquele período, né, de 10, pouco mais de 10 anos ali, que ele se dedicou inteiramente, né, aos estudos do Espiritismo, né? Ele se entregou de corpo e alma para aquilo ali, não fez outra coisa senão estudar essas comunicações e idealizar a doutrina, né? Alguma dúvida que restou quanto ao conteúdo, quanto à pesquisa, da forma que foi feito, sobre Kardec, desse assunto todo aí que a gente viu até agora? Tá tudo certo para vocês? Da minha Tudo parte, chato, muito bem tranquilo. explicado. Oi, eu não entendi. Falar as duas ao mesmo tempo, desculpa. Não, da minha parte, tudo tranquilo, Carison. É? Tânia? Diz que ficou muito bem explicado, né? Muito bem esclarecido. Que bom, que bom. Mesmo assim, se vocês, né,
Tânia costuma assistir os vídeos da Evelyn depois, né? Então, se for assistir os vídeos da Evelyn, ou se mesmo vocês forem rever depois esse conteúdo gravado, surgiu alguma dúvida, alguma coisa, pergunte, tá? A gente está aí justamente para tentar, se não souber responder, mas a gente corre atrás da informação para trazer para vocês. Certo, então? Ok. Podemos encerrar para hoje, então? Sim. Ok. Então, vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento, sintonizando nossas mentes lá no alto, lá com o nosso irmão e mestre Jesus, agradecendo o amparo, agradecendo a possibilidade de estarmos novamente aqui, realizando esses estudos, nos aprofundando um pouco mais no conhecimento a respeito dessa doutrina, e com isso também conseguindo vislumbrar algumas situações a respeito da nossa própria vida, da nossa própria existência, nos permitindo melhorar, nos permitindo mais empatia, mais amor, mais paciência, mais tolerância com o nosso próximo e conosco mesmos. Agradecemos pelo acompanhamento que temos da espiritualidade da casa, agradecemos pelo acompanhamento do nosso mentor, que não nos deixa sós, o tempo inteiro está conosco, nos orientando, nos instruindo. Enfim, agradecemos por todas as possibilidades que temos e que teremos ainda em nossa existência. Aproveitamos a ocasião para pedir pelos irmãos inscritos nos livros para que sejam acolhidos, para que sejam amparados, conforme nossa possibilidade, conforme o merecimento de cada um deles, que recebam fluidos, que recebam energias, que recebam amor, afeto, aquilo que lhes é necessário. Também pedimos pela água do nosso ambiente para que seja fluidificada, para que seja depositado nela aquele remedinho especial para cada um de nós, para cada um de nossos familiares. Que tenhamos todos uma ótima semana e que possamos nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. E que assim seja. Sim. Então tá, pessoal. Até a próxima semana. Tudo de bom para vocês. E se cuidem, né? Por favor. Obrigada. Obrigada a vocês também. Valeu. Ótima semana. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.